Outra imagem que merece uma melhoria, olha, esses cavalos estão fora de foco. Este aqui está atrás aqui deste poste de madeira, né, escondido. Também é uma imagem que, como uma fotografia, ela está bastante estranha. Outra visão sobre a mesma foto anterior, agora os animais lá longe, perdidos, um excesso de sombra aqui no chão. Então, valeria a pena aí a recomposição, né? Se observar, para a gente tentar eliminar esses tons muito escuros e tentar trazer aqui qual é a imagem, qual é a mensagem que você quer na foto. Veja que só de fazer um corte já consigo aqui uma melhoria em relação a contar uma história. De novo, né, os mesmos problemas que a gente que tem discutido. Excesso de sombras aqui, né? Excesso de sombras, muitas zonas escuras, animais perdidos, escondidos e por aí vai. Aqui foi usado um efeito, né? Em volta da flor, esse véu que foi colocado. É uma coisa pessoal. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de efeito. E a flor aqui ficou muito jogada aqui na posição central. Então, talvez a gente usando aqui a regra dos terços e um corte, a gente consiga algum outro tipo de leitura um pouco melhor, ok? Uma sugestão só, regra dos terços e cuidado com o excesso de efeitos que você coloca na sua imagem. Voltamos a fotos lá da fazenda com zonas escuras, né? Não vou falar mais porque esse assunto já ficou bastante batido. Olha só, um elemento aqui que talvez ele quisesse mostrar, né, a fruta escondida aqui pelos galhos. Nesse tipo de imagem, às vezes vale a pena você quebrar um outro galho para que a imagem fique melhor ou se reposicionar de forma ao elemento ficar bastante evidente, não ficar aqui escondido como ficou. Acaba que ele está bastante atrapalhado aí pelos galhos. Novamente, excesso de sombras e imagem poluída, onde eu não consigo entender o que queria ser mostrado. Aqui me parece que foi usado efeitos também, né, efeitos na imagem, bastante centralizado, valeria a regra dos terços, tirar um pouquinho aqui de céu, se fosse o caso, né, fazer aí uma outra leitura, talvez algo mais ou menos assim. Com a estrada aqui, ó, ocupando agora 2 terços e 1 terço aqui. Também temos aqui a zona de 2 terços para baixo e 1 terço para cima. Técnica de contraluz, que acabou deixando um pouco anuviado, né, ou com efeito, que eu também achei um pouquinho estranho, né? Talvez falte um pouco de luz aqui de exposição. A princípio, eu também não gostei muito bem dessa opção da foto. Muito parecida com as anteriores, né? Eu não sei se você está usando aí algum tipo de filtro, mas não me parece que é um pouco borrada essas imagens. Veja se a sua lente mesmo, se o vidro da lente da sua câmera não está sujo, porque parece que ele pode ter um pouquinho de gordura, deixando essa tonalidade, esse efeito aqui de névoa no ar. Eu estou achando que seu equipamento pode estar com algum tipo de sujeira. Também é evidente nessa mesma foto aqui, né? Qual a história dessa foto? O que ele quer mostrar? A fazenda, a montanha, a árvore, aquele animal? Né? São fotos que não contam histórias. Aqui um riacho bastante interessante, mas o excesso do sol aqui acabou penalizando, né? Muitas zonas escuras e esse efeito de névoa. Então são fotos bastante semelhantes. Essa aqui está uma foto mais bela, usa a técnica de moldura embaixo e em cima com a árvore e faltou só mesmo aqui um pouquinho de luz aqui embaixo. Veja que o pós-processamento já me realça bastante os elementos dessa imagem. Ok? Essa já é uma foto que eu gostei. Né? Ocupando aqui a canoa, ocupando aqui esse 1 terço, poderia ter a ponta dela também na imagem para ficar melhor, mas já é uma da série, foi a que eu mais gostei, foi essa foto. Novamente aí o rio, né, meio perdido na foto, aqui uma zona bastante escura.
Canoa, já falei sobre ela. Nessa foto ficou meio estranha, faltando a ponta aqui na imagem. Isso aqui na imagem não entendo o que que é, se é uma mancha, o que aconteceu. E ela ficou meio solta aí na foto, né? Não me conta uma história muito boa. Aqui também o rio, meio que perdido, um pouco escura. Aqui ó, o corte, né? Deveria estar inteira, também não está muito interessante. Novamente a foto que me parece com a lente suja, engordurada, um contraluz aqui que perdeu a casa. Novamente a foto um pouco borrada. Aqui uma foto de uma árvore que também achei um pouco estranha, não me conta muito, né? Não entendi muito bem. Um pouco escura, né? Não tenho muito o que falar sobre essa foto. Usando técnicas de reflexo, né? São fotos bastante interessantes, dá para fazer algumas coisas muito bonitas, às vezes uma paisagem bonita. E aqui um pouquinho de atenção à linha aqui do horizonte. Vamos tentar deixar ele aqui mais correto possível. Veja que já tem um horizonte agora mais horizontalizado, mais correto. Ok? Um pouquinho mais de luz e talvez tenha um efeito interessante. Acabou que pela questão dos textos, a foto está bem no meio, a gente não ficou com uma proporção muito legal dessa foto. Então talvez baixasse um pouquinho assim, ó, para ficar mais próximo de 2/3 aqui, 1/3 de céu, a gente conseguiria uma leitura melhor. Ok? Então essa aqui seria a minha sugestão em relação à foto original, que era essa daqui. Foto do cavalo também de perfil, aqui de frente, né? Não dá para ver o corpo dele, mas esse excesso de sombra, esse lixo aqui no chão, uma imagem também que não considero interessante, poderia ser mais bem feita. Aqui um pouco escuro, né? A casinha com as antenas. E esse efeito de névoa que, como eu já falei, eu acho que seja algum problema aí de sujeira na lente do colega fotógrafo. Nessa foto aqui da flor, acabou que ficou faltando um pouco de profundidade de foco. A abertura ficou muito pequena, 2.4, e a gente já tem essa parte daqui de trás já fora de foco. Veja que essas folhas estão fora de foco. E acabou que também não ficou uma foto muito bela, né? Uma parte aqui bastante escura aqui nessa zona central. Acabou que qualquer correção que é feita acaba perdendo aqui na qualidade da imagem. Então, sugiro aí repensar a foto. Essa aqui do mamoeiro também, né? Ficou só um pedacinho aqui do mamão, cortado aqui, sobreposto pelo galho. Então, colega, cuidado com essas fotos. Quando você tiver elementos assim, deixe eles em destaque, sem nada atrapalhando, né? Elimine um pouco de folhas, né? Mude a posição para que a fruta se destaque aqui no meio da imagem. Aqui as flores, novamente, aquela questão do efeito, que eu acho que parece ser um pouco de sujeira, não sei. E a foto da flor acabou que ficou um pouco centrada, né? Usando aqui a ponto bem central. Então, sugiro novamente a regra dos terços, ou para ter uma leitura assim, ou para ter uma leitura assim, ok? Que a gente consegue fazer uma composição aí um pouco melhor. Às vezes até tirando aqui um pouco, veja só que a gente faz uma composição mais interessante. Aqui, né, parece que são bananas, também ficou numa posição que não está muito interessante. Ah, não são bananas. Acho que é uma espécie de um coqueiro. Viu como fica confusa a leitura, né? Então, você tem que colocar de um jeito que qualquer pessoa, uma pessoa que seja leiga, que não conheça essas frutas, consiga identificar ou entender melhor o que que é. Né? Acabou que ficou uma parte aqui embaixo, sobreposta pela folha, essa daqui em cima meio de baixo para cima, não está uma leitura muito interessante. Nessa nossa próxima foto foi usada aqui a regra dos terços, mas a maioria das pessoas está de costas para a imagem, né? Acaba que não ficou uma foto muito interessante. Então talvez pedisse para as pessoas virarem, ou pegar uma diagonal delas, pegando aqui elas de perfil, como está essa menina aqui,
ficaria uma foto mais bela, mais fácil de ler. Acabou que ela ficou bastante prejudicada. Ó. Temos uma menininha aqui atrás que está escondida, outra aqui que também está escondida. Também, então, por isso eu não considero que foi uma boa foto. Novamente as pessoas de costas, olha como elas ficam estranhas, né? Se estivesse de frente seria muito mais interessante, embora tenha colocado aqui na posição dos terços. Este banquinho está bem próximo da região dos terços, mas veja que ele ficou muito mais próximo da lateral do que daqui da parte de baixo. Então talvez uma recomposição, só para ficar um pouquinho mais proporcional, você consiga fazer uma leitura melhor dele. Veja só a diferença em relação à foto original. Ok? Um pouquinho aqui de ganho de luz, só para eu conseguir realçar a cor dele, que é levemente avermelhada. Veja aqui a comparação, a iluminação dessa foto em relação ao original. E essa que eu fiz o corte, agora a gente tem bastante atenção aqui ao banquinho, em relação à foto original como foi feita, que ele ficou mais perdido e mais escuro lá. As duas pessoas de perfil, acaba que não ficou muito interessante, elas poderiam pelo menos estar olhando para cá, olhando para algum lugar próximo, que a gente conseguisse ver o rosto. Não ficou muito bem composta essa imagem, né? Essa também ficou uma foto levemente amarelada, ficou um pouco estranho. A pessoa está quase centrada, poderia vir aqui um pouco mais aqui para a região dos terços. E ela olhando para baixo também não ficou uma composição muito boa, né? Poderia ser melhorada aí. Mexendo aqui um pouquinho nas cores, olha, eu consigo trazer os tons originais. Veja a diferença. A foto original, como ela ficou meio amarelada, e a foto com os tons ajustados, como aqui a camisa está mais branca e a cor da água está mais natural. Sim, uma foto interessante aqui com um barquinho compondo aqui um terço da imagem, o resto aqui da praia ao fundo. Ficou bastante interessante com um pequeno detalhe desse sol de meio-dia que acabou deixando a canoa aqui bastante escura. Então, colegas, infelizmente o flash externo é necessário para que a gente consiga trazer cores. Veja agora aqui no pós-processamento como a gente consegue melhorar um pouco. Olha, observe a diferença de cor. Veja, daqui do tom preto para o tom verde, que a gente faz no pós-processamento, mas a gente deve procurar fazer na foto original para ter mais qualidade, ok? Cuidado aí com os excessos de sombras. Aqui também ficou uma composição um pouco estranha, né? O barco cortado aqui no meio, a bicicleta está escondida pelo barco, esse cabo aqui que não sabe onde ele está, então ficou uma composição aí meio estranha. Veja como o excesso de sombras deixa o rosto da pessoa totalmente escuro, né? Então atenção, repetindo, flash ligado de dia, ele é necessário, fundamental para que a gente consiga algo como isso aqui, ó, que eu consigo no pós-processamento, que não fica muito bom no pós-processamento, porque ele fica granulado. Observe que a gente tem uma série de granulações, né? Temos aqui um pouco de defeitos. E acaba que o excesso de correção e pós-processamento que você tem que fazer para tentar melhorar, ele acaba que te toma muito tempo e o resultado não é tão bom quanto se você tivesse aí a iluminação pelo flash, ok? A foto também um pouco estranha, os rostos totalmente escuro, o barco aqui cortado, né? A gente não consegue ver a dimensão do barco, né? Uma foto aí que não ficou muito bem definida. Por último, aqui outra foto de lua. Novamente, né, a posição dos terços muito bem feitas. Relação ao zoom, né, foi um zoom potente. Isso aqui provavelmente não é uma máquina reflex, é uma máquina dessa série PowerShot, por exemplo, da Canon, né, ou equivalente aí da Nikon. E a gente observa aqui, ó, consigo mostrar para vocês um defeito das lentes que não são as lentes profissionais. Veja que entre a Lua, que é branca, e o céu, que é azul, nós temos uma linha azul escura que delimita a Lua.
esse tipo de efeito é causado por lentes que não são profissionais, lentes de baixa qualidade. Então, infelizmente, para um nível profissional, a gente acaba perdendo, né? Para eu que tenho mais prática, consigo ver perfeitamente aqui essa questão dessa linha azulada que traz esse defeito aí para a imagem. Em relação ao foco e exposição, está corretamente feito, né? O que faltou aqui talvez fosse um equipamento um pouco mais adequado. Veja que a regra dos terços está precisa, a luz está bem aí centralizada, né, em relação à regra dos terços, ok? Obrigado, pessoal, por assistir mais uma videoaula e fico aí aguardando outras imagens ou sugestões de assuntos para a gente trabalhar. E gostaria de novamente fazer um pedido. Por favor, não fique fazendo perguntas se máquina A ou B é boa ou ruim. Eu não sou um especialista em máquinas fotográficas. Eu conheço um pouco sobre o assunto de fotografia, teoria da fotografia, mas não conheço muito sobre máquinas. Eu sugiro que vocês procurem informações sobre máquinas em sites mais adequados, como o DPreview ou o próprio fabricante, ok? Em relação a fotos e fotografia, teoria da fotografia, estou aqui disponível para orientá-los e ajudá-los. Um abraço e até a próxima.